Bom dia, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Tô com uma pilha de louça para lavar. A minha vida se resume em pilhas de louças. Tá bom, pastor? Tá bom? Então tá bom. Gente, eu vim aqui contar um relato de uma pessoa que casou com um pobre. Um pobre que casou com outro pobre. Porque o pobre, ele tem essa coisa, né, de atrair pobre. Vou contar essa história. Bora comigo? Chama a vinheta. Não tem vinheta. Quando eu comecei a namorar com um pobre, eu sou namorada dele até hoje. Esse pobre, quando a gente brigava, ele falava assim pra mim: você tá comigo por causa dos meus bens, por interesse, por interesse. Eu ficava assim observando, né? Porque assim, a pobre aqui morava sozinha, pagava o aluguel, né? Morava de aluguel, se bancava, pagava comida, né? Tudo por minha conta do meu trabalho. E ele morava com a mãe, também numa casa de aluguel, né? Até aí tudo bem. Detalhe, ele dormia numa lavanderia. Minha sogra fez um quarto na lavanderia, então era quarto de lavanderia, que era grande, né? Então dava pra fazer colocar uma caminha ali, né? Colocar uma cômoda pra ele ter onde dormir, né? Aí toda vez que a gente brigava, ele falava: você tá comigo por interesse? Você tá comigo por interesse? Eu ficava pensando, como assim, né? O que você não tá falando? Um dia eu me irritei, né? Um dia eu fiquei pensando assim, como assim por interesse? Né? Eu tinha sofrido um acidente, já tava me recuperando do acidente. E ele vivia falando que eu tava com ele por interesse, né? Tudo bem. Passou um tempo, de tanto ele falar isso pra mim, eu cheguei na minha sogra, né? E falei assim: sogra, o que o meu pobre tem? Por que ele fica falando pra mim, perguntando pra mim se eu tô com ele por interesse? Minha sogra falou assim: como assim, Patrícia? Eu falei: toda vez que a gente briga, ele pergunta pra mim se eu tô com ele por causa de interesse. Se eu tô interessada em alguma coisa dele. Ela falou assim pra mim: oxi. Eu falei: ele tem algum investimento, né? Tem alguma casa, tem um terreno, tem um dinheiro guardado, né? Não, Patrícia, não tem. Eu falei: que eu saiba, não tem, né? Eu falei: por que todo esse menino fala que eu tô com ele por interesse, né? Ficava assim na minha cabeça, né? Detalhe, ele só tinha uma lambreta. Era só uma lambreta e um sonho de ser rico. Aí a pobre, como morava sozinha, então a pobre tinha uns móveiszinhos, né? Tinha uma cama, tinha uma geladeira, tinha uma TV, tinha umas coisinhas, né? Que uma casa precisa. Quando a pobre se juntou com esse pobre, que achava que a pobre aqui estava interessada nos bens dele, que era a lambreta, a pobre levou seus móveis. Alguns móveis, porque o pobre é assim. O pobre não tem dinheiro para pagar frete. Eu morava longe, né? Eu morava em Mauá. Fui me mudar para São Bernardo. Para morar, eu posso juntar com o pobre. E não tinha dinheiro para pagar o frete, que era caro. Então me desfiz de algumas coisas, né? Fiquei com os mais caros: TV, geladeira, cama. Algumas coisas um pouco mais caras eu fiquei, né? Porque o pobre não tinha condições de comprar outras coisas para poder montar e viver com outro pobre, entendeu? Então o pobre, ele tem esse negócio, entendeu? Aí, eu tô há 7 anos com esse pobre, né? Estamos caminhando para 7 anos com esse pobre. E esse pobre sempre falou: eu não quero casar, eu não quero casar, porque eu não vou casar, porque eu preciso de um documento. Quando a gente vive junto,
há algum tempo, né? Eu preciso de documento provando que nós moramos juntos. Ah, Patrícia, pra quê? Pra você arrancar tudo do pobre só... Gente, pobre quando se separa, o pobre divide geladeira, fogão, os móveis. Os móveis que a gente divide, entendeu? A gente não tem bens pra dividir. E a lambreta. O rico já não, o rico fala, eu vou ficar com uma casa da praia, lá do, sei lá, Ilha Bela. E você fica com a casa da favela, entendeu? O pobre não. O pobre briga por um bujão de gás. O pobre briga por um copo. O pobre não briga por bens. Os únicos bens que o pobre tem é uma geladeira velha e uma TV que comprou a prestação a 36 vezes. Aí, desculpa aí. Aí, eu dei um ultimato no meu pobre, né, ontem. Ontem foi domingo. Porque o meus cunhados, o Pobre Plus, vão casar, né? E minha cunhada não abre mão, falou, eu vou casar, vai ter que casar. E a gente sabe que casamento é caro, né? A gente sabe que casar é caro. Até você ir ali no cartório pra assinar um papel é caro. Que outra, você não vai também com uma calça jeans, uma assim, ó, do jeito que eu tô, né? Você não vai comprar um vestido na 25 de março, lá no Brás, né? É isso que você vai fazer. E aí... fiquei encacetada, né? Porque o tempo de namoro que eles têm é quase o mesmo tempo que eu tenho, é diferença de meses. Eles já moram juntos já, né? E o Pobre Plus, lá que é o meu cunhado, aceitou casar e ele fica falando, nunca vou casar, nunca vou casar, nunca vou casar. E o meu pobre, ele também já falou que nunca ia casar. Só que não tão enfatizado como o meu pobre cunhado Plus, entendeu? E eu encasquetei com isso, né? Eu falei, porque toda vez que fala em casamento, eu preciso de um documento. Eu preciso entrar no... a pobre aqui precisa pegar o convênio do outro pobre, né? Do pobre que é juntado. Porque o pobre se ajuda, o pobre não se casa. E aí ele tá relutando pra fazer esse documento, né? Aí falou pra mim que era brincadeira, que não tava resultando não. Ele vai lá no cartório, ver como que faz, entendeu? Esse documento de união, né? De união estável. Aí eu falei pra ele, então vai fazer. Aí ele falou, não, você quer casar no papel? Eu falei, não, agora quem não quer sou eu. Eu só quero esse documento pra eu poder ter direito a ter o convênio da firma que você trabalha, entendeu? Porque eu preciso desse documento. Eu preciso de um, entendeu? Porque o pobre não consegue pagar um convênio. O convênio é caro. Então a gente vai usar o convênio do Pobre Plus, né? Que aí ele vira um Pobre Plus por cada firma. Relatos de uma pobre que casou com um pobre, que se juntou, na verdade, porque casar é caro.